gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós temos um vídeo bem curtinho para falar um pouquinho sobre as aplicações das ondas eletromagnéticas para o nosso bem, né? Para a nossa saúde, para a utilidade para os seres humanos. E hoje nós vamos falar sobre os raios X. Vocês já ouviram falar de raio-x? Vocês já fizeram raio-x? Então é o que nós vamos falar um pouquinho hoje, tá? Então vamos ver aqui uma coisa. Os raios-x, eles são ondas eletromagnéticas que têm uma frequência muito mais alta do que a radiação ultravioleta. Vamos olhar aqui um pouquinho nesse gráfico, onde a gente tem as imagens aqui representando os tipos de radiação. A gente tem dois tipos de radiação eletromagnética. Nós temos as radiações não ionizantes e as radiações ionizantes. As radiações não ionizantes são aquelas radiações que não vão causar nenhum prejuízo na estrutura molecular de alguma substância química. Então, por exemplo, a gente tem as ondas de rádio, né? A luz visível, tudo isso é radiação não ionizante. Mas, acima disso, com luzes de alta frequência, né, com radiação de alta frequência, a gente já tem o que a gente chama de radiação ionizante. Essa radiação ionizante é aquela radiação que pode alterar a estrutura molecular de algumas substâncias químicas, né? Então, a luz ultravioleta, por exemplo, que é uma radiação ionizante, pode causar câncer de pele, né? Então, essas radiações têm esse nome porque elas podem ionizar as moléculas, né? Causar alteração molecular nas substâncias. E quem descobriu o raio-x foi esse cara aí do lado, ó, o físico alemão Wilhelm Röntgen. E, inclusive, tem um elemento químico da tabela periódica que tem o nome dele, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1901 por ter descoberto, na verdade, em 1895, o raio-x, né? Então ele estava trabalhando com elementos radiativos, com metais pesados, e ele descobriu que alguns metais, quando eram submetidos a uma alta taxa de eletricidade, eles emitiam uma radiação que ele deu o nome de raio-x. Inclusive, a primeira radiografia que Wilhelm Röntgen fez foi uma radiografia da mão da Ana, da esposa dele, né? Então foi a primeira radiografia, tá certo? Então vamos ver como funciona o aparelho de raio-x, né? Olha só, o aparelho de raio-x ele é feito a partir de um equipamento chamado tubo de Colide, né? E o que tem nesse tubo de Colide? Então, esse aqui é o tubo de Colide, onde vocês podem ver aqui do lado, né? Então, ele tem duas peças de metal aqui, ó. Tem uma peça de metal aqui, chamada catodo, e uma peça de metal aqui, ó, chamada anodo. Essas duas peças de metal, elas interagem eletricamente. O catodo, ele recebe uma corrente elétrica muito forte, e aí esse metal aqui, que geralmente é composto de tungstênio, né, que é um metal pesado, ele emite um grande feixe de elétrons que é direcionado para outra peça de metal chamada anodo. O anodo, quando recebe essa carga de metal, ele se aquece muito e aí ele transforma esse calor, essa energia, em um feixe de energia chamado raio-x. O raio-x ele se propaga para todos os lados, então ele não se propaga em uma direção só, né? Então o que o aparelho de raio-x tem? Ele tem uma ampola de vidro protetora e em volta ainda ele tem um revestimento de chumbo que absorve boa parte dessa radiação. E aí só em um lugar tem uma janelinha que direciona o pouquinho que sobrou desses raios-x em direção ao objeto, né? Em direção ao objeto que você quer tirar uma radiografia. Como esses raios-x são uma radiação ionizante de alta frequência, ela tem a capacidade de atravessar até mesmo substâncias sólidas, né? E é por esse motivo que a radiografia ela é importante. Então, por exemplo, quando você coloca a mão aqui e embaixo você coloca um filme fotográfico,
Hoje tem equipamentos digitais, mas antigamente era um filme fotográfico, né? Então, quando a radiografia atravessa, ela marca, né? Ela marca de escuro o filme fotográfico. Então, quanto mais fácil de atravessar o objeto, mais escuro vai ficar o filme fotográfico. Então, na imagem de uma mão radiografada, por exemplo, nós vamos ter os ossos marcados de branco, porque como o cálcio ele é bem concentrado ali nos nossos ossos, então ele absorve uma parte dessa radiação e não deixa ela atravessar e marcar o filme. Já a parte mole, né, a parte do músculo, carne, né, então essa parte ela atravessa com mais facilidade. E aonde não tinha nada, ó, o filme fotográfico fica bem preto, né? Então os raios-x eles são úteis porque eles permitem que a gente consiga tirar uma fotografia de dentro do corpo. E aí a gente consegue visualizar a estrutura interna, né? Então o médico, por exemplo, ele pode pedir uma radiografia para analisar o seu pulmão, para ver se você está com alguma inflamação, como pneumonia, por exemplo. Um outro médico ortopedista pode tirar uma radiografia de uma parte que você levou uma pancada, um tombo, para ver se você tem uma fratura no osso, alguma coisa, né? Então, aí a gente tem a utilização da radiação para o nosso benefício, né? Então, é um benefício da ciência, né? Da utilização dessas radiações eletromagnéticas em nosso favor. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade, né? Nos próximos vídeos aí, nas próximas aulas, a gente vai fazer mais curiosidades sobre radiações, tá bom? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.